bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui uma série de estudo com o tema Ouvindo a Voz de Deus. É uma série de estudo com 27 estudos, onde aqui rodaremos algumas passagens bíblicas e juntos vamos estudar a mensagem bíblica através desse estudo. Você que não está chegando agora no canal, já se inscreve aí, deixa o joinha, compartilhe com os amigos e vamos juntos nessa caminhada através desse estudo Ouvindo a Voz de Deus. Nosso amigo Fernando vai estar dirigindo aqui a palavra que contém no manual aqui, e a gente vai dar início aqui ao nosso estudo. Sejam bem-vindos ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus possa se fazer presente, que possamos juntos aprender mais do Eterno. E a primeira lição de hoje é a Bíblia Sagrada. É um livro que todo mundo tem dúvida, né? E muita gente ainda não conhece, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela tem vários conteúdos muito importantes. Tem livro histórico, tem livro profético, tem livro história fantástica da Bíblia, né? Que narra mesmo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os profetas. Então a Bíblia é um livro que contém muitas coisas para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia ela é muito importante na vida do ser humano. É muito importante na vida do ser humano para o crescimento espiritual. Muitos não creem na Bíblia porque diz que a Bíblia ela é escrita por mão de homem. Por mão de homem. E isso nós não cremos, nós cremos que o homem escreveu a Bíblia, mas foi inspirada por Deus, né? E isso a gente vai confirmar, a Bíblia mesmo vai confirmar isso nesse estudo de hoje. Tem uma coisa interessante, assim, como que você acha que Jesus ele considerava a Bíblia? Você acha assim, na sua opinião, você acha de que forma que Jesus considerava a Bíblia? A própria Bíblia, ela vai explicar isso. O Tom, nosso irmão Tom, ele vai abrir a Bíblia e a Bíblia vai dizer como que Jesus considera a Bíblia. João 17, verso 17 fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através desse texto aqui, Jesus está nos dizendo o quê? Que a palavra de Deus é o quê? É a verdade. Se seguimos todos os parâmetros que contém nas Sagradas Escrituras, estão andando de acordo com o que? A verdade. Então é isso, toda a palavra de Deus contida neste livro é a verdade. Então quer dizer que a própria Bíblia, né, ela mesmo diz que é a verdade. Sim. Ela mesmo está se reafirmando que ela é a verdade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então foi Deus que falou que a palavra dele é a verdade. A verdade. E essa palavra é a Bíblia, né? Exato. É a Bíblia. Mas assim, vamos lá. Mas essa verdade que é a Bíblia, né? Qual é a situação de muitos estudantes dela? Qual a situação de muitos estudantes da Bíblia? Situação de muitos estudantes da Bíblia. Vamos ver aqui o que a Bíblia vai nos dizer, né? E o que necessita para entender ela?
que necessita. Vamos ver aqui o que os textos vai nos falar aqui em Atos capítulo 8, do verso 26 ao 31. Vamos lá, vamos ler aqui. 26, cadê o 26? Aqui. Atos 26 ao 31. Leiamos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A resposta é o seguinte: muitos estudiosos da palavra de Deus leem e não entendem. Por que não entendem? Porque para entendê-la é necessário o auxílio de alguém que já está mais aprofundado no assunto da Bíblia. Então, pelo que você leu aí, para entender a Bíblia, precisamos de alguém explicar. Isso, exatamente. Precisa de alguém mais experiente no quesito Bíblia. No quesito Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro comum. Você pode pegar qualquer livro comum, você vai ler, e a eficácia da leitura é totalmente diferente do que você lê a palavra de Deus. Você lê um livro de poesia, um exemplo. É diferente disso aqui, de você ler essas palavras, porque a poesia foi algo que alguém escreveu ali, expôs seus sentimentos, muitas vezes numa poesia e tal, daquela forma lá. A Bíblia, ela narra coisas que aconteceram no período, em determinado período, aconteceu no meio de determinado período, está acontecendo e vai acontecer até se cumprir a última palavra que está escrita aqui. Então é isso que torna esse livro um livro mais especial. Então, por isso a dificuldade para muitos entenderem o que está escrito aqui. Por quê? Por ele só não ter um auxílio, fica mais complicado para entender. Por isso há a necessidade de um auxílio de uma pessoa que já tem um conhecimento mais profundo sobre as escrituras, ou seja, o auxílio de pessoas que estudam a fundo a Bíblia. A Bíblia, então, é tipo, muitos estudam a Bíblia e não entendem. Então, para entender, tem que explicar, e ainda que algo a mais, né, que é o Espírito Santo de Deus, que ele vai guiar nós, vir a compreender isso, aquela leitura. Além desse auxílio de uma pessoa mais aprofundada, com mais conhecimento na Bíblia, ainda necessitamos desse ser, desse Deus que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz parte da Trindade lá. É Deus Pai, que é o Deus Criador, e Deus Filho, que é o que veio morrer por mim e por você, e tem a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Consolador, que, ou seja, que atua na vida da humanidade para que tenha o conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo ele nos conduz o quê? A reconhecer que somos o quê? Pecadores e precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus. Então vemos que a Bíblia ela é o que? Ela é a verdade. Nós, para entendê-la, precisa de um auxílio de alguém mais conhecedor. Para entender, tem que
necessita de uma explicação. Então, como nós vimos, né, Tom? Sim. A Bíblia, ela é a única verdade, né? Ela é a verdade e para entender ela precisa de Alguém vai explicar. Uma explicação. Mas e assim agora, né, cara? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Lá, eu vou ler aqui em Isaías 28, capítulo 28 e verso 10. Como entender a pergunta? É isso. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então vamos lá. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre mais regra, regras e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Só. É só um verso, né? Verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regras e mais regras. Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, o que é que esse texto está falando para a gente aqui? Que para a gente ler a Bíblia não é só uma parte, ou seja, não é só o Novo Testamento e nem só o Velho Testamento, ou seja, é o conjunto. Você tem que ler o conjunto dos 66 livros. Isso que contém a Bíblia Sagrada contém 66 livros, sendo 39 livros no Velho e 27 no Novo. É necessário que você leia do Gênesis ao Apocalipse para você ter a compreensão mais ou menos exata. Mais ou menos exata não, exata. Não existe meio termo na palavra de Deus. Ela é uma coisa exata. Então, se eu for pegar a Bíblia e for dizer assim, vou estudar o livro de Isaías, né? Então, eu não vou compreender a Bíblia totalmente. Não. Tem que ter mais texto. No geral, funciona assim. Muitas vezes. Tipo, um exemplo. Se eu quero estudar hoje sobre a volta de Jesus, né? Aí vou procurar a volta de Jesus lá em Isaías. Então isso aí não vai ser o suficiente. Não vai ser. Para eu entender sobre a volta de Jesus. Não. Então, pelo que eu entendi aí da Bíblia, né? Quer dizer, que eu tenho que estudar um texto. Vamos supor, pegar um texto lá em Isaías, aí vou lá em Mateus, aí depois falando do mesmo assunto. Sim. Aí vou lá em Apocalipse e vou juntando aqueles mesmos textos e aí vou entender a Bíblia por completo, o que quer dizer aquele texto. Realmente quer que Deus quer mostrar para você, ou seja, o que Deus quer mostrar para a humanidade, Ele deixou tudo aqui na Bíblia. Tudo na Bíblia. E tá um conjunto de textos e um texto vai levando ao outro e você vai conseguindo juntar os pauzinhos aqui, usar essas palavras aqui, juntar os pauzinhos e aí você vai ter essa compreensão exata sobre a volta de Cristo. Você não vai encontrar a resposta só em um livro, você vai ter que estudar outros, além de um, você vai ter que estudar em outro para você ter a noção. É desse jeito que funciona. Mas e para mim, agora uma coisa, eu estudo a Bíblia, vou estudar ela, vou estudar como falou, passo a passo, livro por livro, capítulo por capítulo, e agora assim, que benefício eu recebo, né? Estudando a Bíblia, Sim. A Escritura Sagrada. E há um benefício. Há benefícios para quem estuda a Bíblia. O livro é Evangelho de João, capítulo 5, ao verso 39. É isso mesmo. Vamos lá? A gente encontra ele aqui. Vamos já ler aqui. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Vamos lá. Leiamos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso foi o próprio Cristo que falou isso para toda. Quando ele falou isso, ele falou não só para mim, nem só para você, nem só para o Fernando, mas falou para você, para mim e para todos ao redor na face da terra. Ele está orientando o quê? A ler, a examinar
as Escrituras. Por quê? As Escrituras testificam de quem? De Cristo, porque Cristo é o quê? Ele é o centro. Ele é o centro de toda a Bíblia. Se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver menção de Jesus. Então, tipo, né? Já que tu leu aí, falou, né? A Bíblia, ela me traz o benefício, a vida eterna. Eu estudando a Bíblia, eu vou achar nela a vida eterna, e ela mesmo que vai falar do próprio Jesus para mim. Sim. Né? Tipo assim, então ela é tipo um conforto para nós, né? A palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, então ela é um conforto para nós que está triste ou passando por problemas, com algumas dificuldades, depressão. Então quer dizer que a Bíblia, nesse caso, ela é a solução. Não exatamente a Bíblia, mas se você ler a Bíblia e seguir todo esse, digamos assim, você lê a Bíblia e aqui tem os códigos, o chamado código de conduta. Se você ler a Bíblia e você seguir esses códigos de conduta, a sua vida espiritual ela vai ser de maneira transformada. É isso que a palavra de Deus significa para nós. Ela tem uns códigos aqui e esses códigos, em outras palavras, tudo que está escrito aqui, ela nos conduz aqui a ser uma pessoa mais amorosa. Amaremos mais o nosso próximo. Isso é como se fosse um código de conduta. É isso que significa, como se fosse um código de conduta. É você seguir nesses passos. Amaremos cada vez mais ao nosso próximo. Se o nosso país, o Brasil, ele seguisse esses passos de condutas, que é a Bíblia, não seria o que é hoje. Teria menos pessoas que queriam só achar vantagem em cima dos outros, seria roubar. Teria menos pessoas que tirariam a vida do próximo, e teria mais pessoas o que? Honestas. É isso que a Bíblia ela nos traz. Ela nos dá essa esperança de ser pessoas mais melhores. Sim. Além de tudo isso, não é? Que você falou, que outro benefício traz a Bíblia para a nossa vida? Que outro benefício? Vamos ler aqui em João 16, verso 13. É o Evangelho. 16, verso 13. Cadê o verso 13? Que outro benefício é? A pergunta? 16, verso 13. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. É isso mesmo, João 13, ou 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Mas para fechar melhor, por isso que a Bíblia ela é cheia de você não pode ler só um texto e já tirar sua conclusão, mas você tem que ir para outro texto para chegar à conclusão que nós queremos. A gente vai ler em João, no mesmo livro, João 8, o verso é o 32, que diz o quê? Diz o quê? 8:32, cadê? Ele diz assim, é o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta que o Fernando fez é: que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? É isso. Libertação. Mas se libertar de quê? Essa pergunta é interessante. Eu preciso ser liberto de quê? De que eu preciso ser liberto? Eu não estou preso? Se libertar de alguma coisa, né? Sim.
Eu lembro, nessa passagem eu lembrar uma passagem de Jesus. Ele conversando ali com os fariseus, e esse povo falando que era filho de Abraão. E Jesus estava questionando a questão de um pecado que tinha acontecido lá, e ele adverte que Abraão foi um servo de Deus, de verdade. E eles diziam que era filho de Abraão, mas Jesus adverte dizendo que ele não era filho de Abraão, mas do diabo, porque estava praticando o que? As obras do diabo. Estava precisando ser o que? Liberto o que? Do pecado. Que pecado? Os que eles cometiam lá. Quais eram os pecados que eram cometidos na época lá? Diversos tipos de pecado. Bem assim é nós precisamos ser libertos do que? De nossos pecados, dos nossos vícios. Corrupção. Quando eu falo corrupção, é em forma de corrupção espiritual. Em que sentido? No sentido de que às vezes se colocamos em primeiro lugar e não colocamos Deus em primeiro lugar. Então a gente está roubando um espaço que é de Deus. Que é de Deus, que a gente tem, tudo em nossa vida a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então a gente precisa ser liberto desse tipo de situação, colocar Deus em primeiro lugar, e aí seremos libertos desse tipo de coisa. Qual é a porta? Tá? Então a gente vemos, né, que a gente viu que os benefícios, a Bíblia traz muitos benefícios bons para a nossa vida, para o ser humano. E só benefícios bons. Mas para quem é que esses benefícios? Para o praticante. Porque não basta só eu ler e não praticar. Para eu ler, eu tenho que praticar para receber o que? Esses benefícios, que é a vida eterna, é a libertação dos vícios, que no mundo a gente está sujeito, quem vive no mundo está sujeito. Quem vive no mundo, quem vive no planeta Terra está sujeito a todos os tipos de vícios. Você leu, começou a praticar, você vai se libertar. Isso é fato. Isso é um fato. Mas agora uma pergunta aqui que não quer calar. Tipo, muitos afirmam que a Bíblia é escrita pelo homem. Mas eu quero que explique de uma maneira. Tem gente que você diz, vamos estudar a Bíblia de verdade. Eu vou estudar a Bíblia porque eu vou estudar a Bíblia que foi escrito por homem. O homem muda uma coisa, muda outra. Deve ter que mudar também a Bíblia, né? Agora me responda. Quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Aí é muito interessante. Quem dirigiu os profetas? Eu quero que você faça essa resposta para as pessoas que têm dúvida, as pessoas que pensam que foi o homem mudou alguma coisa na Bíblia, ou foi o homem que escreveu a Bíblia, não foi Deus que inspirou o homem. Vamos ver o que é que a Bíblia tem a nos dizer, porque tudo que a gente está comentando aqui, está lendo os textos e está fazendo um resumo em cima do que a gente está estudando aqui com você. Está passando aqui tudo que está sendo falado aqui de acordo com os textos aqui. E é todo o jeito que eu vou pedir para você anotar os textos que a gente está lendo aqui. Agora a gente vai ler em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, o capítulo 1, verso 21. O que esse texto tem a nos dizer? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é isso. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Esses homens escreveram por eles mesmos? Ou tinham um ser que estava iluminando eles, inspirando para eles escrever a Bíblia? Então, de acordo com a Bíblia, e eu creio que foi dessa forma, nunca, de nenhuma maneira, esses homens que escreveram a Bíblia, escreveram por eles mesmos, mas o Espírito Santo os iluminou, deu o entendimento para eles escreverem o que hoje contém nos 66 livros da Bíblia. Homens movidos pelo Espírito Santo escreveram as Sagradas Escrituras. Para quê? Para
que a humanidade tivesse esse conhecimento e assim fosse liberta do cativeiro do pecado. Todo cidadão que tem o ânimo de ler as Escrituras e as praticar serão libertos e crerão que foi escrito dessa forma, movido, homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram ela. Então a Bíblia mesmo afirma, né? A palavra de Deus afirma que isso aqui não foi escrito assim por vontade humana, Não. mas sim pelo Espírito Santo de Deus que guiava essas pessoas para fazer essa Bíblia, falava o que eles deveriam escrever. Mas uma coisa interessante, então acha assim, toda a Bíblia foi escrevida por Deus, né? Toda ela. Mas então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Quanto? Sim. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Ou é todos, ou é 2, 3 que é inspirado por Deus? Foi 2, 3 ou foi toda a Bíblia? Muito bem. É uma pergunta meio capciosa, né? Vamos ver. Quanto do texto bíblico foi inspirado por Deus? Você, no seu modo de ver, só uma parte da Bíblia ou a Bíblia toda? São perguntas que a gente se faz, tipo né? assim, o Velho Testamento, o Novo Testamento, Isso. foi só o livro de Mateus, ou o livro de Marcos, ou Provérbio, Muito bem. quanto, né, dessa Bíblia foi inspirada por Deus? Você que vê muita coisa na mídia aí, pessoas falando que os adventistas eles não creem na Bíblia, mas creem numa mulher chamada L.G. White, e que essa mulher eles põem em patamar igual à Bíblia e tal. Será que é mesmo? É só uma pergunta que eu estou fazendo, mas vamos ler o texto aqui. Não tinha nada a ver a pergunta, mas vamos ler o texto aqui. Nós vamos dar a resposta no texto de 2 Timóteo 3, o verso é o 16. Que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vou ler o 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é isso, a Bíblia mesmo afirma, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Então as pessoas que têm dúvida, agora já não tem mais, né? Então toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Foi inspirada por Deus, foi um homem santo, um homem dedicado a Deus, né? Que escreveu, mas o Espírito Santo inspirando essas pessoas a escrever. Mas é engraçado, toda a Bíblia, mas eu creio que tem uma parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, né? O dedo de Deus. Assim, que parte da Bíblia foi escrita não por autor humano, mas sim por Deus? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer aqui. Que parte da Bíblia, que a gente acabou de ler nos versos anteriores aí, que a Bíblia toda foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo. Mas tem um trecho aqui, tem uma parte da Bíblia aqui que não foi escrita por homens. Inspirado por homem, foi escrito não foi inspirado por homem. Deus foi lá e escreveu e disse assim: é isso aqui. Vamos ver aqui, é no Êxodo, no capítulo 31, verso 18. Você pode marcar na sua Bíblia aí, você pode anotar o capítulo que eu vou ler aqui, é Êxodo. Vamos ler Êxodo, capítulo 31, verso 18. É isso mesmo, Êxodo 31, verso 18. Marca aí, anota aí o capítulo, o verso, e depois você pode dar uma analisada na sua Bíblia aí. Pode ser que a versão da minha não confira com a sua, mas o significado é a mesma coisa, não vai alterar nada no significado. Pode você ter até uma compreensão melhor dependendo da versão, da sua versão. Essa versão aqui é Almeida atualizada. E a gente vai ler aqui agora o texto. É Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai,
deu a Moisés. Quem deu a Moisés? Deus. As duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então estamos vendo aqui que essa parte que contém aqui esses mandamentos, ou seja, os mandamentos não foi o homem que escreveu, mas o próprio Deus. Ele escreveu o seu poder lá com o seu dedo, escreveu nas duas tábuas de pedra os 10 mandamentos, e ali ele passou para Moisés as duas tábuas contendo os 10 mandamentos para Moisés já escrito. Essa é a única parte que a gente vai ver que não foi homens que escreveram. Foi escrito pelo próprio Deus. E o interessante outra coisa mais interessante é que ele escreveu em pedras. Por que ele escreveu em pedras? O significado disso é porque os mandamentos de Deus são uma coisa eterna, ou seja, eles desde o princípio e continuará até eterno, né? É eterno. Significando a palavra aqui. A palavra é eterna. Os mandamentos de Deus é eterno. Por mais que você, eu não queira guardar os mandamentos, mas é uma coisa que vai ser eterna. E isso vai ser o quê? Vai ser justamente isso que vai definir quem vai fazer parte da eternidade e quem não vai. Os mandamentos. Os mandamentos significam o quê? A lei de Deus. Ele vai usar essa lei para o quê? Julgar a humanidade. Se você e eu não se enquadra nessa lei, ficaremos fora da eternidade. Porque a própria Bíblia fala que pecado é a transgressão da lei, né? Sim, nós lemos, tem escrito aqui. Que depois a gente vai estudar isso aí para frente mais. Né? Mas na frente a gente vai ver esse texto aqui, mas no momento o tema de hoje. Qual é o tema de hoje mesmo, Fernando? A Bíblia. A Bíblia. O tema de hoje a gente está falando da Bíblia. Então, mais na frente a gente vai focar nessa questão. Agora tem uma coisa interessante da Bíblia, né? Hoje, né, como a gente está vendo a humanidade, como é que está. Muitas tecnologias, muitos avanços aí que está tendo aí no mundo. Será que... A pergunta é a seguinte: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Se está alguém autorizado? Uhum. Muito bem. Qual é? Malaquias, né? Eu acho que foi Malaquias. Vamos ver aqui Malaquias. Malaquias. Nós estamos em Zacarias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Vamos ver Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3,6 diz assim: a pergunta dele: está alguém autorizado a alterar alguma coisa na Bíblia? Ou seja, colocar um i, um tio, tirar, mudar alguma palavra, tirar alguma palavra. Está alguém autorizado? Você pensa dessa forma? Vamos ver o que é que a Bíblia vai nos dizer aqui. Porque eu quem? O Senhor não mudo. Entenda só, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó. Quando fala filho de Jacó, no contexto aqui é geral. É geral, não é o povo de Israel lá. É o no geral. Entenda dessa forma. Não sois consumidos. Entendeu? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Em outras palavras se Deus ele mudasse de ideia, será que o mundo já teria acontecido alguma coisa com o mundo? É bem interessante, se ele muda, né? Lá você vê lá em Gênesis lá, que na hora que ele olha ali para a terra ali, que não vê a terra em corrupção, em pecado, né? Que ele disse que ia acabar eliminar com a terra. Ele se arrependeu de ter feito o que? O homem. O homem, aí ele usa essa expressão lá. Mas mesmo assim ele dá oportunidade. Ele disse: se arrependi de ter feito a humanidade, vou destruir com água. Aí dá oportunidade de salvação para a humanidade, né? Lá na época lá. Ele dá essa oportunidade. Aí ele escolhe o quê? Um camarada que era simples, humilde, e dá o cargo de quê? De levar essa mensagem para o povo
que escolheu um homem chamado Noé. Aí ele fala o seguinte: Noé, é o seguinte, eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir o mundo com água, e você vai me construir uma arca, e toda pessoa que se arrepender e querer entrar na arca, mas entenda uma coisa, se arrepender e aceitar isso, é isso que está para vir, e entrar na arca, essa pessoa vai se salvar. Dessa oportunidade para a humanidade. Aí ele dá o prazo ali, passa os projetos para Noé construir a arca, e Noé passa ali. E nesse período que Noé passa fazendo aquela arca, ele está falando ali, ele muda ali para o povo que existia na época, que ia vir um dilúvio e que ia consumir toda a humanidade. Ou seja, Deus deu a oportunidade da humanidade se salvar. E Noé construindo um barco e pregando sobre a questão dessa destruição do dilúvio, porque o pecado tinha sido tão terrível que Deus chegou ao ponto de falar: se arrependi porque o povo não me adora mais e não quer saber mais de amar ao próximo, em outras palavras, e isso não me agrada. Agora sim, né? Interessante, estamos aqui no texto bíblico, né? Que tem alguém autorizado a tirar alguma coisa, acrescentar. Agora Deus pede para Noé fazer uma arca. Agora já pensou se ele muda e diz: não quero mais destruir, eu vou destruir todo mundo. Será que a gente existia hoje? Para pensar. Para reflexão. Se você já leu a Bíblia, você justamente vai entender a questão que Deus está falando do ponto de vista da oportunidade que Deus dá a cada indivíduo como ser humano e filho de Deus. Deus deu oportunidade para o povo no tempo do dilúvio e está dando oportunidade para nós hoje. E aí vamos dar continuidade. Está alguém autorizado? Né? Como a Bíblia a gente se lê dessa forma, para você compreender, você tem que ler mais de um texto. Entendeu? E Apocalipse explica mais bem ainda. É detalhado. Nós lemos aqui no Malaquias 3, verso 6, que fala o seguinte: porque o Senhor não muda, por isso vós, meus filhos, não são consumidores das palavras. Meus filhos, fala Jacó aqui, mas é um todo dos filhos. Se Deus mudasse, não existiria mais humanidade. Vamos ver o que é que o Apocalipse vai nos dizer, para ver se a gente consegue uma compreensão mais exata sobre esse tema. Apocalipse 22, versos do 18 ao 19. 22 é o último verso, é o último capítulo do livro de Apocalipse e o último da Bíblia. Que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você não leu a Bíblia ainda, eu peço a você que tenha um tempo ali para você estar tendo essa comunhão com Deus através da leitura da palavra de Deus. Vamos lá? 18 a 19. 18 a 19. É isso mesmo. 18 a 19. Vamos lá? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Esse texto aqui de Apocalipse, ele disse mais o que significa a pessoa tentar mudar algo que Deus deixou. Ou seja, a pergunta do Fernando é: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Então, já lemos aqui que não está. E se alguém tentar fazer isso, vai ser o quê? Vai ser tirada a parte que cabia ainda na árvore da vida. Ou seja, ainda vai, parece que ainda vai fazer mais coisas. Tem as suas consequências, né? Vai ter as suas consequências. Porque isso aí, se for tirar algo que está escrito, isso é o que? Um ato de quê? De desobediência a Deus. Sim, porque você está desobedecendo algo que Deus diz: não faça isso. Né? Exatamente. Isso o que tem que permanecer é isso aqui, vai até o fim. Então me obedeça, não tire, não mude ou não acrescente, nem tire e nem diminua. Então a gente tem que seguir somente aquilo que Deus deixou para a nossa vida espiritual, correto? Correto. Então, mas há algo interessante também aqui da Bíblia, né? Como nós vemos. Agora vem e me diga: como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia?
Como são chamados? Como são chamadas essas pessoas que praticam e que estudam a Bíblia e que ensinam? Muito bem. Como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia, os que ensinam aos outros. E aqueles que ouvem também, né? Esses que estiver aí assistindo, né? Como são chamados? Nós vamos ter 2 livros aqui que vai nos orientar, nos falar o que significa. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nós estamos lendo aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 13, e o verso é o 17, que fala dessa forma: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Se você não sabe o significado dessa palavra bem-aventurado, é feliz. Feliz Aqueles que estudam a palavra de Deus. Feliz se as praticardes. É isso que quer falar. E o outro texto é Tiago. Cadê você? Aqui, achei. Tiago, capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. Que é para você ter uma compreensão exata, por isso que você não pode ficar isolado só no texto. Porque tem muitas pessoas que lêem a Bíblia e ele tira as conclusões de algo que ele acha que é só em um texto. E para você ter uma conclusão mais exata do que o texto quer falar para você, tem que buscar em outro livro. No caso aqui, a gente vai ter essa questão aqui do... A pergunta é... Qual é a pergunta, Fernando? Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Isso. A gente já leu que felizes são os que a lei e as praticam. No texto anterior que eu li aqui em João 13, verso 17. Agora vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 22, que fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Entendeu? Então aí dá para fechar tudo, né? Então a Bíblia fala, né? Ela resume. Aí nesse texto final, ela resume tudo. Não ser somente ouvinte, mas que você ouça e pratique. Entendeu? Também não seja somente um praticante, você tem que também ouvir. Sim. Entendeu? Então tem que ser os dois, é um conjunto. É um conjunto, exatamente. Eu estudo a Bíblia, não guardo para mim. Eu tenho que levar também para você, porque assim como fui necessitado de ouvir a palavra de Deus, alguém tem a necessidade também de ouvir. Sim. Né? Eu vou falar um exemplo aqui, Fernando, só te cortando. O exemplo é, quando o Cristo está ali discipulando, ele escolheu quantos? 12, né? Escolheu 12 e passou toda a história que tinha que levar para os outros. Ele ensinou o que os discípulos tinham que fazer. Aí fica uma pergunta: se os discípulos, já que teve eles foram formados por mestre, digamos assim, que eles eram analfabetos, né? Tem que entender agora. Boa parte deles eram analfabetos, os discípulos. E eles tiveram ali o colegiado deles, falando dessa forma, o colegiado ali deles com o mestre, o colegiado. Os ensinos dele foi diretamente com o próprio Cristo. Aí Cristo ensinou a ele de uma forma. De que forma? Era para eles, o que eles aprenderam de Cristo era para ficar com eles? Se eles ficam seguros para isso, ele não transmite para a humanidade. Eles iam morrer com a verdade e talvez ninguém tenha o conhecimento que tem hoje sobre Cristo. Porque a gente só conhece Cristo por causa que tem na Bíblia. Apesar que tem relatos históricos aí que não está na Bíblia, mas que foram tirados desses, por exemplo, os papiros onde foram escritos, foram tirados de lá e está aqui hoje, juntou. Mas se ele não tivesse transmitido, não teríamos o conhecimento sobre Jesus da forma que a gente tem hoje. Ou seja, o que eu recebi, eu tenho que transmitir. E assim, o que você receber, você tem que transmitir. Ou seja, a palavra de Deus que você recebe o conhecimento, você tem que levar ao próprio. Ou seja, eu recebi, eu levei meu irmão,
meu irmão recebeu, está levando para alguém, está levando para outro, e assim vai, a palavra de Deus vai chegar a todo mundo. E foi isso que Jesus falou: vão e preguem. Preguem aonde? Qual é o campo dele, da mensagem? A todo mundo, tribo, língua e povo. E ainda fala o seguinte: quando chegar todo mundo receber essa mensagem, então virá o fim. Isso que Jesus falou. Então eu recebo e transmito para você. Se você tá vendo essa mensagem hoje, você é um dos bem-aventurados que está vendo essa mensagem. Então essa aí foi o primeiro estudo, né? Que é o tema falando sobre a Bíblia Sagrada, né? Que a gente aprendeu um pouco sobre a Bíblia, mas que o estudo ele não termina aqui, né? Na outra semana aí a gente vai ter mais uma série de estudo que já é a segunda parte, que fala da beleza da criação, né? A criação de Deus, a beleza da criação de Deus. Como foi que Deus criou esse mundo, né? Às vezes tem muita gente que às vezes tem dúvida, né? De como foi criado esse mundo.